Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar do novo mundo do trabalho. Eu vou entrar agora num tema chamado psicodinâmica do trabalho. Vamos entender esse termo que eu falei, psicodinâmica do trabalho, só para a gente entender do que eu estou, que eu vou me referir agora na psicologia organizacional. Vamos lá? Psicodinâmica, né? A dinâmica é a mudança, os paradigmas que foram envolvidos ao longo do tempo e as mudanças nos resultados do trabalho. Então vamos só pensar o seguinte, né? Há algum tempo atrás, quando ia contratar uma secretária, o primeiro é boa aparência, ela tinha que ter boa aparência. Hoje a secretária não deixou de existir, ela continua existindo, só porque a maneira de contratá-la mudou, né? Agora eu quero uma que seja bilíngue, que tenha secretário executivo, que tenha um bom relacionamento interpessoal. Ela não basta ser bonita, ela tem que ter outros atributos, né? Esses atributos é que vai entrar agora na psicodinâmica do trabalho, esse novo mundo do trabalho aí, não tem como eu não trazer essa cena aqui, né, desse movimento aí. O Chaplin representa muito bem lá na Revolução Industrial já essa dificuldade, né, no trabalho. Então, aí a gente tem aí do Washington Post, né, de si, que ele fala o seguinte, né, que dos países, né, em 2022, as taxas de sintomas depressivos, pensamento suicídio, sofrimento psíquico, então eu tenho isso muito grande por causa exatamente dessas mudanças, né? Mudou muito rápido, muito drasticamente o trabalho, e as pessoas adoeceram dentro do trabalho, porque é tão rápido essa mudança, é tão difícil que as pessoas às vezes nem dá tempo de mudar, né? Então, assim, olha, lembra que há algum tempo atrás não se falava em educação superior, muito pouco, depois se falou muito nela, aí agora já estamos no EAD. Você viu essa diferença aí? E no Brasil, né, as lesões, né, que representam o primeiro lugar em 2021, né, e a terceira da lista também das doenças no sistema osteomolecular, conjuntivo, dores musculares, né, lombar, transtornos mentais e comportamentos, respectivamente, muitas coisas. Mas devido a quê, gente? A acumulação flexível do capital, né? Então, assim, olha, hoje as empresas mudam muito rápido, nós temos que acumular cada vez mais capital. Então, eu estou falando que isso é ruim, não? Beleza? Mas você vai ter que ter uma dinâmica muito grande para que você não sofra disso aí. Nessa reestruturação produtiva, né? Agora, por exemplo, eu nem toco mais na produção do leite, né? Por exemplo, produção do leite. Quem produz o leite é a vaca, né? Pelo amor de Deus. Eu vou fazer vamos pensar na Semil, produzindo agora. Ela está produzindo, né? A Semil ou uma indústria de laticínio produzindo. Você não coloca a mão na matéria-prima, né? A matéria-prima já vai direto, passando por todos os processos. Você só tem que conhecer o processo, né? E saber, entender, trabalhar o processo. Essa é uma característica da pós-modernidade, né? As pessoas também estão com essas características. A lógica do racionalidade econômica, né? Então agora nós temos essa lógica, produção máxima com o mínimo, porque lembra que eu falei para vocês que recurso é limitado? Que recurso eu não tenho recurso o tempo todo, então recurso é limitado. Então tem essa lógica do raciocínio econômico. Eu tenho as novas formas de subjetivação, né? O sofrimento, as patologias e as responsabilidades de reação e ação dos trabalhadores, né? Porque, por exemplo, eu coloco muita pressão para a produção, a pessoa não consegue, e tem pessoas que são mais fracas e vão sofrer mais mesmo, né? E essa precarização dos empregos e sofrimento ético, né? Então nós temos tudo isso aí agora, né? E a sabedoria popular já diz: com um trabalho como esses, qualquer um fica doido. Aí marcando a relação entre trabalho e adoecimento mental. Então essas são as novas regras que dita o mercado de trabalho e a psicodinâmica e o movimento trabalhista, né? Mas lá, ela foi desenvolvida na França nos anos 90 por Jaurès, né? Ele estuda a relação dinâmica entre a organização do trabalho e os processos de subjetivação. Ele analisa a dinâmica nos contextos do trabalho, das forças visíveis e invisíveis, né? As questões psíquicas, as políticas, a economia, as patologias, a saúde, né? Tudo isso ele analisou dentro. Então a psicodinâmica do trabalho, ela vem para analisar isso. Qual que é a relação que o homem tem e o adoecimento do homem
com o trabalho, mas dentro do trabalho, tá? Estuda as vivências de prazer e sofrimento, né? Pessoal, até que ponto o seu trabalho não é um sofrimento? A que ponto o seu trabalho é um prazer? Só no dia 5? Vamos pensar nisso. As estratégias de ação para mediar as condições de trabalho, né? Como que a gente vai fazer? Tem o sindicalismo, mas a gente já tem a ausência do sindicalismo, quando eu tenho ele é imposto, então tem essas pressões aí, né? Os investimentos da inteligência prática, da personalidade da cooperação, né? Agora, eu tenho que entender todo o comportamental e as características contraditórias do sofrimento, negar o sofrimento. Tem pessoas que negam o sofrimento e acham que estão bem de saúde. Então, olha essa afirmação dele. Ele fala assim, que o trabalho não causa sofrimento. É o próprio sofrimento que produz o trabalho, né? Então, a loucura do trabalho, né? Então, quando eu penso assim, olha, o trabalho em si não causa sofrimento, mas é quando eu não quero fazer o trabalho. É quando o trabalho é ruim, aí ele produz trabalho. Então, eu tenho que pensar nisso. O que é explorado pela organização do trabalho não é sofrimento em si mesmo, mas principalmente as estratégias de mediação, utilizando contra esse sofrimento, né? Eu já tenho essa citação mais nova agora, falando dessas novas dinâmicas. Vamos lá. Olha, as práticas antigas de gestão atingiam muito mais o corpo, né? Então, o meu pai, né, a minha mãe, eles, naquele trabalho clássico, eu vou citar bem agora, né? Os nossos pais, eles trabalhavam à força, né? Eles iam lá, capinavam, aravam a terra, colhiam, guardava o mantimento, deitava e dormia, descansava o corpo, a mente estava sã, no outro dia estava tudo normal. Então era o corpo que cansava, não era a mente, era o trabalho clássico. Agora, na pós-modernidade, nessa prática de gestão, ela atinge mais o psíquico, né? Pensa aí um banco, né, funcionando, olha até essa ceninha em cima. Quantas atividades que devem estar interligadas, quantas maneiras isso vão reagir e como que essas pessoas vão sofrer. Então, esses setores usam mais a máquina, depende da máquina. Por exemplo, se o computador parar, causa um estresse tão grande, uma ansiedade tão grande, que a pessoa não consegue realizar a atividade. Fica todo mundo parado. O trabalho exige cada vez mais a dimensão mental, o pensamento. Pensa essa cena aí da cirurgia cardíaca. Então, assim, olha, já pensou o estresse? A condição de preocupação que as pessoas estão aí dentro ao fazer essa cirurgia. Então, tudo isso aí é estudado pelo De Joris, né? Aí nessa psicodinâmica do trabalho, esse trabalho moderno, esse contemporâneo. Então, ele traz isso, a modernidade trazia esse aspecto, só que ele trazia essa psicodinâmica e essa introdução do trabalho. Esse trabalho mudando com o mundo, as coisas mudando e você adoecendo com elas. Aí eu faço a pergunta. Você já foi para o trabalho e antes de chegar no trabalho você já estava cansado, estava com aversão a ouvir as pessoas e até a executar a tarefa? Então provavelmente você está doente, você estava doente. Aí, mas você fala assim, não, isso é só cansaço. Se eu logo à noite eu durmo mais cedo eu passo, mas outro dia está do mesmo jeito e você continua. Aí você vai vir as patologias sociais que são afetadas, que são realizadas através da psicodinâmica do trabalho. Pessoal, muito prazer em falar com vocês. Eu começo um tema bem novo agora, né, que é a psicodinâmica do trabalho dentro das organizações. Eu espero que vocês tirem proveitos e que vocês entendam aí o conceito de maneira bem agradável e bem tranquila. Até!